Abre aí comigo Romanos 12. Romanos 12 é o nosso versículo chave dessa série. Se você esteve conosco domingo passado, você sabe que nós começamos uma série. É uma série de pregações baseada em Romanos 12, versículo 2. E nós estamos hoje na nossa segunda mensagem. Serão 4 mensagens. Nós vamos talvez não conseguir as 4 consecutivas, porque nós vamos estar recebendo alguns visitantes ou algumas pessoas de fora para trazer palavra ao longo desses domingos. Mas nós vamos já tomar sequência esse domingo para a segunda mensagem. E hoje nós vamos falar sobre algo que também está descrito em Romanos 12. Eu vou ler aqui Romanos 12, versículo 2, que é o nosso versículo chave. Fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da sua mente, para que vós experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Fala comigo. Eu tenho que renovar minha mente para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está falando em Romanos 12. E basicamente Paulo está falando assim: o evangelho é algo que confronta para que haja transformação. Por isso que quando você lê Romanos 12, versículo 2, quando você pega no texto original do grego, a palavra transformação é metamorfose. E nós demos então o título dessa série, Metamorfose Ambulante. Quantos entendem que Deus quer que você seja uma metamorfose ambulante? Se você é um crente que não está passando por uma metamorfose, você tem que questionar qual que é a natureza do evangelho que você crê. Porque o evangelho de Jesus, o evangelho do reino de Deus, ele causa uma metamorfose. E se você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aqui nessa terra, na terra dos viventes, você é ambulante. Portanto, você passa a ser uma metamorfose ambulante. Você não pode ser a mesma pessoa em 2015 que você era em 2013, 2010. Você não vai ser no final de 2015 a mesma pessoa que começou o ano em janeiro desse ano. Deus está querendo que, sabe, uma das coisas que nós temos com o Monte Sião foi no início do ano nós falamos, nós queremos viver intencionalmente esse ano. Quantos falaram que você queria viver intencionalmente esse ano? A maneira como você vive intencionalmente é Deus, quais são os meus objetivos, quais são as metas que eu quero alcançar. E uma das metas que nós pusemos como igreja é que nós queremos sair de 2015 muito mais apaixonados do que quando nós entramos neste ano. Sabe, Deus quer que você esteja muito mais apaixonado por Ele, pela presença dEle, pelas pessoas que Ele pôs ao teu redor, do que você entrou em 2015. Sabe, o teu nível de amor, o teu nível de compaixão, o teu nível de compromisso e sacrifício pela causa do reino tem que ser muito maior no final de 2015 do que era no começo de 2015. No final de 2015 do que era no começo de 2015. Muitas vezes nós vivemos numa bolha evangélica. Sabe, hoje em dia nós estamos vivendo talvez a época onde há o maior número, o maior índice de evangélicos no Brasil. E não é necessariamente porque existem muitos evangélicos que o Brasil se torna um reflexo do reino de Deus. Porque se a quantidade de evangélicos equiparasse ao reflexo do reino de Deus, nós seríamos o paraíso. Porque o que mais tem no Brasil é evangélico. Mas o que está faltando no Brasil são discípulos radicais de Cristo. E Deus nos chama a ser discípulos radicais. Sabe, eu postei no Facebook essa semana, na minha página, eu pus uma frase, sabe, de uma coisa que eu tenho pensado. Eu acordei, acho que foi terça ou quarta-feira de manhã, eu estava pensando, será que a mensagem que nós estamos pregando para as pessoas ao nosso redor, querendo que elas venham se aderir à nossa fé evangélica, tem sido uma mensagem que é customizada para que eles se tornem evangélicos e não uma mensagem customizada, como a Bíblia diz, para que você se torne um discípulo radical? Porque o evangelho é um chamado, é uma convocação ao estilo de vida radical. Sabe? E tantas vezes nós temos, a nossa única ênfase é crescimento de igreja, crescimento de igreja, crescimento de igreja. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que crescer a igreja. Então, para você crescer a igreja, então você vai ter que pregar uma coisa que as pessoas vão falar assim, sim, eu quero ser evangélico. Deus nunca falou para você fazer pessoas serem evangélicas. A grande comissão foi, façam discípulos de Cristo. E quando você fala sobre discípulos de Cristo,
Isso quer dizer que tem que ter um chamado para que haja uma metamorfose em você, para que você venha a ser aqueles transformados para transformar. Por isso que você tem que questionar, por que nós temos um quarto, eu vou arredondar, na verdade são 23,8%, de acordo com o IBGE, a última estatística que eu olhei foi em 2010, 23,8% dos brasileiros professam ser evangélicos. Você tem que perguntar, por que você tem um quarto da nação brasileira falando, nós somos evangélicos, e você tem um estado lastimável em todos os âmbitos da sociedade brasileira? Sabe, eu creio que o reino de Deus, quando ele vem, e ele vem para ficar, ele causa transformação social. Vai afetar a educação, vai afetar a nossa saúde, vai afetar a criminalidade, tem que baixar nas ruas. Eu creio que a saúde, o divórcio tem que baixar. Eu acho que tem que ter saúde psicológica, psiquiátrica na sociedade, tem que ter, de todos os âmbitos, o reino de Deus vem para transformar. Então quando você lê Romanos 12:2, você tem que perguntar, será que o evangelho está me transformando? Será que eu realmente sou uma metamorfose ambulante? Porque o nosso chamado como discípulos radicais de Cristo seja transformado para você transformar. Por isso que é importante você medir a tua vida, a tua saúde espiritual com esses dois medidores, esses dois fatos mensuráveis. Quanto que Deus está fazendo em mim e quanto que Deus está fazendo através de mim. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem que medir, você tem que olhar, assim como você está dirigindo teu carro e você vê qual que é a minha velocidade. Se a estrada diz que eu posso correr 120 km por hora, eu estou vendo no radar, você vai olhar no teu velocímetro, você vai ver, será que eu estou abaixo ou acima de 120 km por hora? Aquilo lá é um mensurável para você. A outra coisa que é mensurável para você é teu combustível. Porque você não consegue andar se você não tem combustível no teu tanque. Então você como crente, você tem que ter dois mensuráveis. Quanto que o Senhor está fazendo em mim? Quanto que o Senhor está fazendo metamorfose? Quanto que o Evangelho está me transformando? E o que é que eu estou fazendo? O que o Evangelho está fazendo através de mim, transformando ao meu redor? Sabe? E quando você lê Romanos 12:2, você entende aqui um dos pilares do Evangelho. Ou talvez é uma sinopse do que é o Evangelho do Reino. Ele está falando assim: você pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. Jesus veio para trazer duas coisas. Ele trouxe vida e vida em abundância. Você pode ser salvo e você tem vida, mas não necessariamente você vai ter vida em abundância. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você só vem através da renovação da sua mente, que te leva a ser transformado. E Deus quer isso para nós. E nós estamos numa série que nós estamos falando sobre essa transformação. Como que você vai ser transformado? Fala comigo, metanoia. Mudança de mentalidade. É isso que essa é a chave da tua transformação. Sabe? Deus não controla os teus pensamentos. Amém? O diabo não controla os teus pensamentos. Quem controla os teus pensamentos? Levanta a mão. Fala, eu. Você controla os seus pensamentos. Então o que a palavra de Deus está falando você foi salvo. Essa é a obra no teu espírito. Vem pela graça por meio da fé. Obra no teu espírito, vida. Agora, a abundância da tua vida aqui na terra dos viventes, depende da tua mente. Você é o porteiro da tua mente. Você decide quem entra e quem vai embora da tua mente. Você decide por quanto tempo os pensamentos ficam dentro da tua mente. Você decide como você vai pensar. Então quando a palavra de Deus fala sobre metamorfose, tem tudo a ver com o teu próprio livre-arbítrio. Você, fala comigo, eu sou responsável pela minha transformação. Sabe o que está faltando na igreja evangélica brasileira? Capacitação. Uma palavra em inglês chamada empowerment. Nós temos pregado um evangelho de assistencialismo. Onde nós temos falado, dependa do homem de Deus, dependa da unção do apóstolo, do bispo, do papa, do padre, do sei lá do quê. Não. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você é responsável por você. Você é um adulto maduro. Você é um cristão que tem o poder do Espírito Santo para você transformar a maneira como você pensa, para você viver então a plenitude daquilo que Cristo já pagou na cruz para você viver. Faz sentido o que eu estou falando? Então, uma das maneiras que nós falamos semana passada foi, nós temos que transformar a nossa mente, expelindo todo o padrão de pensamento de medo. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto de como que você renova a tua mente. É expelindo todo o padrão de pensamento de insegurança. Então a mensagem, hoje o título da mensagem vai ser a mente renovada sem insegurança. A mente renovada sem insegurança. Deixa a Bíblia aí aberta em Salmos 91. Deixa ela aberta aí
em Salmos 91. Nós não vamos entrar imediatamente no texto, mas antes de nós entrarmos, eu queria falar mais algumas coisas. Se você for pensar o que quer dizer insegurança, insegurança nada mais é do que ausência de confiança. Então, a gente vai simplificar hoje o significado, a definição. Insegurança é ausência de confiança. E a realidade é, ou a verdade é que você só pode viver de 3 maneiras. Você vai viver a tua vida inseguro. Essa é uma maneira que você pode viver. Você vai viver a tua vida falsamente seguro. Ou você vai viver a tua vida seguro em Deus. Você vive inseguro, falsamente seguro ou seguro em Deus. E se você for perguntar como é que a Bíblia nos ensina a lidar com a questão da insegurança, ou, em outras palavras, como é que eu vou me tornar uma pessoa segura se eu sou insegura? Como que eu faço essa mudança ou esse shift de insegurança para segurança? E a resposta é a resposta clichê, mas não deixa de ser a resposta certa. Um relacionamento com Deus. Para você mudar da insegurança para a segurança, você vai ter que desenvolver um relacionamento com Deus. E na Bíblia existem alguns capítulos que são capítulos temáticos, né? Então, quantos de vocês lembram o capítulo do amor? Qual que é o capítulo do amor na Bíblia? Como? 1 Coríntios 13. Qual que é o capítulo da fé? Hebreus 11. E se você pudesse denominar o capítulo da segurança, eu diria que seria Salmos 91. Então nós vamos abrir aqui para Salmos 91 e nós vamos ler um pouquinho sobre Salmos 91. Primeiro versículo começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, eu paro por aqui. Esse capítulo muitas vezes é usado para ser o capítulo que espanta os demônios na tua casa, não é isso? Que você deixa ele aberto, ele vai espantando os mau-agoros. O cara não é nem crente, mas lá no consultório dele, você vai lá fazer uma consulta com ele, ele está com a Bíblia aberta, o Salmos 91. Deixa eu falar, se você não tiver entendimento naquilo que você está fazendo, não adianta você deixar a tua Bíblia aberta, o Salmos 91 não vai fazer nada. Ele não é um repelente de inseto espiritual. Você tem que ter entendimento do que você está fazendo. Sabe? Eu deixei de falar algumas coisas, mas eu estava imaginando essa questão, ou melhor, eu estava pensando mais a fundo sobre essas 3 maneiras como nós podemos viver. Você vai viver inseguro, falsamente seguro ou seguro em Deus. Você não tem outra opção. Sabe, e eu comecei a entender como que é viver falsamente seguro, porque eu creio que inseguro é óbvio que é fácil de você poder discernir, essa aí é uma insegurança. Mas talvez uma das coisas que tem sido uma neblina na nossa vista, ou visão espiritual quanto à segurança, tem sido o que é falsamente seguro. E eu tenho entendido que eu vou resumir a maneira como nós falsamente tentamos de uma maneira falsa trazer segurança para nossas vidas. E de uma maneira falsa tentamos trazer segurança para nossas vidas através de dinheiro, através de status, através de aparência. Não é verdade? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, é um jovem. É engraçado essa conversa que eu tive com ele. Mas eu vi tanta sinceridade nele que eu vou falar essa conversa. Ele veio perguntar para mim e falou assim: Theo, por que tem tanta gente feia dentro da igreja? Eu levei um choque, falei, como assim? Esse cara é um cara recém-convertido. Falei, como assim? Sabe, porque quando eu não era convertido, eu saía para as festas, eu saía para a noite e tal, e esse cara é um homem solteiro. Ele falou assim, cara, eu via os caras bonitão, as meninas bonitonas, e eu fiquei pensando, cara, eu vou lá para a igreja, e ele não vem para essa igreja, tá? Porque aqui só tem gente bonita. Mas ele estava falando de uma outra igreja. Ele falou assim, eu vou para a igreja no modo sentido, ele estava falando, na verdade, falando do sentido geral. Só tem gente feia, cara. Eu comecei a pensar, assim, de início eu fiquei ofendido. Calma, como assim? Eu não sou feio. E as pessoas da minha igreja não são feias. E eu comecei a pensar, e ele falou assim, não, fala pra mim. E a gente começou a entrar num diálogo, e eu comecei a conversar com ele
a gente começou a falar sobre essa questão da era que nós vivemos, uma era virtual, onde tudo é aparência. E se você for parar para pensar, tudo que você posta de você na internet é editado, é filtrado, tem Photoshop, não tem isso? E eu comecei a imaginar como muito daquilo que nós falamos de insegurança, nós tentamos cobrir aquilo de maneira falsa através de uma busca por uma aparência perfeita. E eu estava falando com esse rapaz, falando, sabe, às vezes muito daquilo que você vê, que parece ser beleza, na verdade, nada mais é do que uma camuflagem de insegurança. E se essas pessoas tirassem as suas aparências, elas seriam completamente disfuncionais. Elas já são, obviamente, mas são inseguras naquilo que elas, na maneira como elas estão agindo. E eu estava conversando com ele e eu lembrei de uma conversa que eu tive com um senhor, que é um avô e é um homem de Deus. E ele estava falando para mim, Theo, eu tenho acho que ele te falou, tinha 4 ou 5 netos. Ele falou assim, e nesse último verão, eles estavam sempre querendo ir para a piscina. E eu tinha que acompanhar meus netos para a piscina. Então eu ia, descia, ficava lá na piscina lá do prédio junto com eles. E daí eu comecei a perceber que Deus me deu um ministério. E o ministério é de conectar as pessoas na piscina. Porque quando eu passava, as pessoas falavam, meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou que nem esse cara. Ele falou assim, porque existe uma guerra entre você e a gravidade. E a gravidade vai ganhar. Tudo bem, se você quiser brigar com ela por alguns anos, é legal. Só que no final das contas, a gravidade vai ganhar. E eu ficava incomodado na piscina porque eu tinha que tirar minha camisa, eu ficar lá com meus netinhos brincando na piscina. E tinha todos aqueles jovens lá, tudo malhadão lá na piscina tomando sol. E eles ficavam me olhando e eu falava assim, pelo menos eu estou conectando eles com Deus. Porque eles estão falando, graças a Deus eu não sou que nem esse velho. E daí eu fiquei pensando, sabe de uma coisa? Eles mal sabem que um dia a gravidade vai alcançar eles também. E eu comecei a imaginar que essa questão de nós tentarmos cobrir a nossa insegurança com as nossas aparências, até a aparência física nesse mundo que nós vivemos, de postar fotos na internet e deixar todo mundo saber quão lindo que nós somos, quão editados e quão filtrados nós somos. Sabe, no fundo, eu creio que eu não sou contra você postar fotos na internet, você dar editado, eu não sou contra isso, é porque eu faço. Mas a realidade é, qual que é a motivação do teu coração? Sabe, e eu creio que você pode viver a tua vida inseguro e isso é falsamente seguro. Eu estava também meditando sobre isso, a questão do dinheiro. Porque tantas pessoas pensam, se ao menos eu tiver dinheiro eu vou estar mais seguro. Até você ter bastante dinheiro, e quanto mais pessoas ricas eu conheço nessa vida, eu começo a perceber que elas são as pessoas talvez mais inseguras. Porque quanto mais dinheiro elas fazem, mais inseguras elas são de pessoas que vão tirar delas o dinheiro que elas fizeram. E daí para mim começa a trazer sentido aquilo que Salomão falava em Eclesiastes 3, na verdade o livro todo de Eclesiastes, que tudo é vaidade. E eu tenho meditado nessas duas questões e tem outras maneiras como você pode ser falsamente seguro, mas eu resumiria em duas coisas, duas maneiras como o mundo ele prega você ser seguro, mas de uma maneira falsa. O mundo prega se você tiver uma boa aparência, se você tiver bastante dinheiro. Isso vai abrir portas para você, você vai ser respeitado, você vai se sentir melhor consigo mesmo. E no fundo, você pode passar a tua vida inteira salvo e pensando dessa maneira e não experimentando a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida. Porque a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida, ela vai só se encontrar quando você consegue eliminar tanto a insegurança quanto a falsa segurança da tua vida e você ficar completamente seguro em Deus. Agora, voltando para Salmos 91, nós estamos falando aqui, ele fala sobre um esconderijo. Fala comigo, esconderijo. E algumas traduções diz aqui no versículo 1, lugar secreto. Mateus 6,6 diz, você não precisa abrir lá, mas é o Sermão do Monte. Jesus está falando para as pessoas que estão escutando, ele está pregando, ele fala sobre a maneira como você tem que buscar Deus. Ele fala, você entra no teu quarto, você fecha a tua porta e você se prostra diante de Deus e você vai perante Ele. E ele chama aquele lugar de lugar secreto. Sabe, eu imagino que o que o salmista está falando aqui no versículo 1 é aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Se você puder, faz uma anotação aí na tua Bíblia. O teu lugar secreto é o teu quarto, o teu altar com Deus.
Sabe, eu tenho uma formação em psicologia, mas às vezes eu tenho entendido que a Bíblia às vezes não, sempre a Bíblia é mais apurada do que todas as teorias que eu aprendi nos meus anos estudando isso. Eu estava conversando com um jovem casal, eles estavam com alguns problemas no casamento e conversando com aqui, eu tentando ver, mas talvez seja isso, mas talvez seja aquilo, deixa eu escutar esse lado, deixa eu escutar esse outro lado, e eu pensando, será que é isso, será que é aquilo? E no meio daquilo, eles falando, e eu falando para o Espírito Santo, me ajuda, onde que é, como que eu tenho que aconselhar, o que está acontecendo, qual que é a perspectiva? E eu levei um susto porque eu escutei o Espírito Santo no meio da conversa, vi com uma coisa tão direta, tão simples. E a palavra do Espírito Santo para mim naquela situação foi, eu não tenho espaço nesse lar. Eu creio que muitos dos nossos problemas, eu diria a maior porcentagem dos nossos problemas vão ser resolvidos se você começar a construir um altar de Deus na tua vida. Eu tenho um problema com meu filho, eu tenho um problema com meu chefe, eu tenho um problema com meu marido, eu tenho um problema com minha esposa, eu tenho um problema com... Sabe, a palavra de Deus fala sobre segurança, tudo dentro de um contexto do versículo 1, que é o esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo, você pode até linkar depois você lê Salmos, ou melhor, Mateus 6,6 mais tarde. Mas o esconderijo do Altíssimo é o lugar aonde você está face a face com Deus. Então ele fala assim, eu direi, a sombra do Onipotente eu descansarei. Você não, sabe, a coisa interessante que eu fico, às vezes eu vou para alguns lugares e eu vejo aquela Bíblia aberta em Salmos 91, eu fico pensando, é inútil você abrir tua Bíblia em Salmos 91 e deixar ela aberta sobre a tua mesa ou sobre a tua escrivania, se você não está cultivando o teu lugar secreto com Deus. Eu não sou contra aconselhamento, de maneira alguma, nós fazemos, pastores aqui, nós fazemos aconselhamento. Mas uma das coisas que eu tenho entendido é que a maior parte do aconselhamento que vem para mim, se a gente conseguisse pelo menos falar, talvez antes de você vir buscar aconselhamento, faça 2 meses de você cultivar no teu lar, na tua vida, um altar para Deus. Provavelmente a tua situação que você está passando vai ser resolvida aí. E no versículo 2 ele fala assim, isso aqui é o salmista falando. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Sabe, eu queria que você entendesse que tudo que você vai ler em Salmos 91, talvez é um salmo que você saiba de cor salteado, tudo começa num contexto de lugar secreto. A tua questão da insegurança, eu me sinto inseguro quando eu ando na rua porque eu penso que vou ser assaltado. Eu me sinto inseguro porque quando eu estou vivendo a minha vida aqui, qualquer coisa que eu vejo que está errado no meu corpo, eu fico me inseguro. Será que é uma enfermidade? Sabe, tudo que você pode ver esses sintomas, você fala assim, eu vou ler Salmos 91. Inútil se você não conseguir entender o versículo 1. É inútil você fazer declarações como se fosse aquilo um mantra que iria remediar uma situação se você não entender a revelação do versículo 1. O versículo 1 é, toda a segurança se encontra no lugar secreto. Se você não cultivar Mateus 6,6, a segurança não vai existir. E você não vai poder dizer o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu estava pensando sobre eu estava lembrando, na verdade, de situações quando eu era criança. E, sabe, a realidade é que no reino de Deus nada acontece sem declarações. Amém? Se você pudesse, escreve aí. Se você for ler a Bíblia de capa a capa, tudo aquilo que Deus faz, existe declarações por trás. Por isso que é importante você entender o ministério profético. O ministério profético são declarações acerca da mente e do coração de Deus. E elas têm, as palavras proféticas carregam poder criativo para criar realidades. E então quando você fala sobre o reino de Deus, você tem que falar sobre declarações. E quando você lê o versículo 2, existe uma declaração que o salmista está fazendo. Ele fala assim, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu acho que tem certas coisas na tua vida que não é suficiente você pensar. Você tem que declarar. Tem coisas na tua vida que você pode pensar, não, mas eu tô seguro. Comece a declarar. Eu lembro quando eu era pequeno, estava falando sobre memórias de quando eu era pequeno. Eu lembro que às vezes eu estava dormindo no meu quarto, minha mãe entrava e ela começava a declarar coisas sobre mim. Eu fingia que eu estava dormindo. Algumas vezes eu estava dormindo, porque eu acho que ela fazia isso toda noite, ou toda manhã, ou toda madrugada. Mas ela começava a declarar as coisas.
Sabe, se você é pai, se você é mãe, comece a declarar coisas sobre teus filhos. Ela vai declarar, ele vai servir o Senhor. Eu declaro o temor de Deus nele. Ele é um homem de Deus. Ele vai servir o reino de Deus. Ele vai ser sábio. Ele vai tomar decisões sábias. Ela declarava coisas sobre mim. Agora, se você perguntasse para mim, quando criança, Theo, o que você tem que fazer para você ser bem sucedido? Eu saberia coisas de cor salteado do script porque eu ia para a escola dominical. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ser temente a Deus, eu tenho que andar em sabedoria, eu tenho que orar por sabedoria mais do que eu oro por ouro e prata, eu tenho que fazer... E eu saberia dizer para você, mas eu creio que muitas vezes no momento de insegurança, no momento de crise, talvez o que está faltando é fazer justamente o que o salmista fez. Sabe, no versículo 1, ele está num lugar secreto. Ele tem um relacionamento com Deus. E ele está debaixo de ataque. E quando ele está debaixo de ataque, em meio àquele olho do furacão, ele fala no versículo 2, ele não fala assim, eu saberei do Senhor. Ele não fala assim, eu sonharei do Senhor. Ele não fala, eu pensarei do Senhor. Ele fala, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quantos podem dizer isso hoje? Fala comigo, Ele é o meu Deus. Fala comigo assim, Ele é o meu refúgio. Ele é minha fortaleza. E por fim falar assim, e nele eu confiarei. Sabe, às vezes uma confissão tão simples assim pode começar a tratar com a insegurança dentro do teu coração. Faz sentido o que eu estou falando? E porque você está posicionado, então eu queria que você entendesse uma coisa. Versículo 1 tem tudo a ver com posição. Versículo 2 tem tudo a ver com declaração. Sabe, daquele lugar que ele está posicionado no mundo espiritual, o seu lugar secreto, ele então pode fazer declarações. E declarações na posição correta, quando você tem um alinhamento correto com aquilo que Deus está fazendo. Se você for para pensar em Gênesis, você vê que Deus criou o mundo através de declarações. Sabe, Deus estava na posição dele de Deus, soberano, de criador. E ele naquela posição de criador, ele começa a proferir coisas, declarações, e suas palavras carregam poder criativo de criar realidades, e o mundo ele passa a acontecer. Tantas vezes você for ver os profetas, eles estão alinhados na perfeita vontade de Deus, e uma vez que eles começam a declarar coisas, as coisas começam a acontecer. Sabe, eu creio que às vezes, quanto mais nós estamos expostos ao sobrenatural, nós vamos entender o que significa isso. Porque eu entendo que uma vez que você está posicionado, alinhado no prumo de Deus, tem coisas que você vai declarar, que você vai criar realidades. Eu vou fazer um parênteses aqui. O pouco que eu tenho feito pelo Evangelho, do pouco que eu tenho feito pelo reino de Deus, eu diria que tudo foi declarado. Como que foi declarado? Eu estava em oração, o Espírito Santo trouxe uma visão, e uma vez que a visão veio, eu comecei a declarar aquilo que eu estava vendo. Quantos de vocês já estiveram em oração e o Senhor começou a trazer uma visão para você? Você tem? Comece a declarar aquilo em existência. Eu declaro em nome de Jesus isso. Eu declaro as universidades sendo invadidas pelo poder de Deus. Eu declaro os jovens vindo para o reino de Deus. Eu declaro que haverá uma nova geração de líderes políticos no Brasil. Eu declaro que haverá em nome de Jesus novos empresários vindo para o reino de Deus. E eles vão financiar o novo movimento missionário que vai sair do Brasil para as nações. São coisas que eu tenho declarado quando eu vejo no mundo espiritual. Então quando você começa a orar sobre uma situação e você está posicionado no teu lugar secreto, e Deus começa a te mostrar a tua família restaurada, quando Deus começa a te mostrar talvez aquelas promessas que você já sabe vindo à realização, comece a declarar aquilo. Quando você começa a sentir, você está sendo atacado por insegurança, e você começa a ver então na tua visão espiritual a proteção de Deus, começa a declarar a proteção de Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu libertador. Você começa a declarar isso. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não sei, mas eu creio que você tem algumas declarações para fazer essa semana. Sim? Sabe, é muito fácil. Um grande homem de Deus uma vez falou para mim, ele era um pastor africano, ele contava de tantos milagres sobrenaturais que ele via na África. Ele falou para mim, Theo, sabe, é muito fácil. Sabe o que você faz? Você põe uma adoração e você começa a ficar no teu quarto, você começa a orar em línguas. E você vai sentir o Espírito Santo invadir o teu quarto. Uma vez que o Espírito Santo invadir o teu quarto e você começa a sentir a presença do Espírito Santo, começa a declarar. Comece a declarar tudo aquilo que o Espírito Santo já te mostrou. Se você for ver lá em Gênesis, fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Havia um movimento do Espírito Santo. Se você não se posicionar no lugar secreto, você nunca vai ter um movimento do Espírito Santo na tua vida. Não adianta você abrir tua Bíblia e deixar em Salmos 91, não vai fazer nada, não vai repelir nada.
E porque você tem posição no versículo 1, você tem declaração no versículo 2, você tem então agora, que nem eu falei, a insegurança, ela é lidada com relacionamento com Deus. Relacionamento é uma via de mão dupla. Você tem então agora a resposta de Deus para você. Olha o versículo 3. Porque, ou melhor, o versículo 3 diz algumas promessas que vêm, e no versículo 14 existe a resposta de Deus. Mas vamos do versículo 3, fala assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantos gostam disso? É uma boa promessa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é um escudo pequeno. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu gosto desse versículo. Eu estava uma vez conversando com alguns amigos meus que cresceram comigo. Uns estão andando com o Senhor, outros infelizmente ainda não voltaram para Jesus. Mas um que não estava voltando para Jesus falou para mim assim: ah, palavra de Deus fala que 1000 cai do meu lado, 10.000 cai à minha direita, eu não vou ser atingido não. Daí um outro amigo meu falou assim: mas você tem que estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Fora do esconderijo do Altíssimo pode cair um do teu lado, 2, 3 milhas lá, a terceira coisa que cair vai ser na tua cabeça. Versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. São boas promessas essas. Versículo 11. Porque aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Versículo 13, você nunca vai fazer se você não tiver segurança. Uma pessoa insegura não pisa no leão, não pisa na áspide. Versículo 14 é a resposta de Deus àqueles que dependem dele. Ele fala assim: por quê? E você pode incluir até o nome. Você pode falar, fala o teu nome aí, por quê? Fala o teu nome. Porque Teófilo tão encarecidamente me amou. Isso é Deus falando de mim. Isso é Deus falando de você. Também eu, Deus, está falando de você. Eu livrarei Teófilo, eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Teófilo vai me invocar e eu vou lhe responder. Eu estarei com Teófilo na angústia, eu livrá-lo-ei, glorificarei e dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, talvez essa semana eu quero lançar um desafio para você. Leia esse Salmos 91 todos os dias com esse entendimento. Versículo 1, posição. Versículo 2, declaração. Versículo 3 até o versículo 13, se não me engano. Até o versículo 13, promessas de Deus. Versículo 14 até o final do capítulo, Ele falando comigo. Sabe, esse diálogo, essa interação que você está tendo, acontece no lugar secreto. Talvez a situação que você está passando hoje, você está se sentindo inseguro quanto ao teu futuro, inseguro quanto à tua família, inseguro quanto talvez algumas coisas, talvez até inseguro quanto ao teu passado. São situações que você tem que fazer Mateus 6,6. Fechar a tua porta, vai para o teu quarto e busca a face de Deus. Sabe, às vezes eu creio que nós temos, de uma maneira talvez inconsciente ou talvez consciente, temos construído uma maneira de viver o evangelho tão dependente em homens e mulheres de Deus. Eu não sou contra honrar homem de Deus, porque eu honro os homens de Deus e as mulheres de Deus que Deus tem posto sobre minha vida, mas uma coisa é você honrar o homem de Deus e uma outra coisa é você abrir mão do teu próprio relacionamento com o Espírito Santo e ficar dependente de um homem e uma mulher de Deus. E muitas vezes eu tenho escutado pessoas, especialmente jovens, falando: por que eu procuro um pai espiritual, uma mãe espiritual, eu não tenho um pai espiritual, uma mãe espiritual, acho que isso é injusto. E sabe, às vezes eu fico pensando, talvez é um momento que Deus está proporcionando a tua vida, para que você venha ancorar a tua esperança, a tua expectativa, justamente no Espírito Santo, e você começar a cultivar dentro de você esse andar onde é dependente nele e deixar que o Espírito Santo venha tratar coisas em você. Eu te garanto, se você se posicionar perante ele e começar a declarar as coisas que ele está te mostrando no teu lugar secreto, ele vai começar a lidar com as tuas inseguranças. Não tem outra alternativa. Ele vai tratar com isso. Se você fala sobre pessoas inseguras, eu estava, na verdade, pregando há um tempo atrás, faz tempo, num lugar.
E eu não sei se você já teve essa situação acontecer com você. Você conhecer pessoas de longe que você admira, e uma vez que você conhece essa pessoa de perto, você pensaria, eu preferia não ter nem conhecido essa pessoa de perto para eu continuar admirando ela de longe. Você já teve essa situação? Eu tive, numa semana, há um tempo atrás, eu tive duas ocasiões assim, em uma só semana. A primeira foi que eu estava numa loja no shopping e eu vi um jogador de futebol que eu admirava quando eu era pequeno. Eu falava, cara, não acredito que é ele. E eu fui, e na verdade essa pessoa, na época, se dizia ser um atleta de Cristo, um cristão. Então eu falei, cara, eu quero conversar com ele, talvez a gente pode desenvolver aqui uma conversa baseada no reino, talvez alguma coisa. Eu tenho um programa na internet chamado Suprassumo, que eu falo sobre lideranças e falo de líderes cristãos. Quem sabe eu vou entrevistar ele no Suprassumo e tudo mais. E eu fui pra esse cara e eu falei assim, opa, tudo bem? Eu cumprimentei ele, eu falei, cara, eu sou fã teu desde pequeno, cara, 10 anos de idade, assisti os jogos que você jogava e você é cristão também, né? E ele ficou me olhando assim, aham. Eu falei, cara, deixa eu falar, eu lidero uma organização chamada Dunamis. E eu comecei a falar, é algo que a gente está voltando para jovens que vão ser líderes, que vão carregar os valores do reino de Deus para transformar sociedades. E eu creio que, cara, tem uma geração que a gente assistiu você jogar futebol, e talvez você tenha algo para falar. E ele falou assim, não sei nem o que eu vou falar para vocês. Não, é um papo de liderança, ele. Faz o seguinte, manda um e-mail para mim, vamos ver. Ah, não, beleza, tá bom. Eu fui começar a olhar umas outras camisetas lá e eu fiquei pensando, eu falei, Deus, por que o Senhor não fez eu não ver ele hoje? Porque tem algum lugar lá na casa da minha mãe que eu tenho o pôster desse cara jogando bola. E na mesma semana eu tinha sido convidado para pregar numa conferência, eu fui. Eles falaram para mim, Theo, antes de você pregar, fulano de tal vai estar liderando a adoração. Falei, pô, glória a Deus, cara. Eu tenho escutado os louvores dessas pessoas aí há muito tempo. E tem me edificado, e eu sei que isso aqui vai ser demais, porque eu tenho esse privilégio, essa honra de poder pregar logo depois que essas pessoas liderarem a adoração. Você já sabe o que aconteceu, né? Sabe, e a questão, o que mais me chamou a atenção foi quando eu tentava conversar, a insegurança de manter aquela distância, de não deixar ninguém chegar tão perto. E eu comecei a ficar até chateado, porque falei, Deus, por que eu tive que ministrar logo depois dessa pessoa liderar louvor? Eu não queria nem ter conhecido essa pessoa. Só os CDs, os cassetes que eu tinha lá atrás eram suficientes para manter uma boa imagem. Sabe, e o Senhor começou a falar comigo sobre pessoas que talvez esse atleta que era uma pessoa que tinha muita exposição na mídia, era uma pessoa que nós consideraríamos bem-sucedida. Talvez essa pessoa que tem um ministério que eu consideraria super bem-sucedido, que eu particularmente tinha sido muito abençoado pelos louvores e adoração que essa pessoa tinha ministrado. Sabe, e o Senhor começou a falar comigo sobre aparências. E dentro da igreja nós temos pessoas vivendo de aparências, cujos ministérios são talvez as máscaras das suas inseguranças. E eu comecei a meditar sobre o fato que na Bíblia existia o maior exemplo de insegurança foi o rei Saul. Pense comigo, ele foi o primeiro rei de Israel. Você pensaria, uma pessoa que é o primeiro rei de Israel, foi a primeira pessoa que Deus falou assim, eu quero escolher você para ser rei da minha nação. Você pensaria que essa pessoa estaria muito segura, afinal de contas ela foi escolhida para ser a primeira, sabe, a primeira pessoa para ser o rei de Israel. E você tem essa interação, não sei se você parou para pensar, se você puder, um dia você lê aí 1 Samuel do capítulo 9 até o capítulo 31, nesses capítulos você tem são 22 capítulos que você tem a história do rei Saul. E em 1 Samuel ele conta como Israel era uma nação que não tinha reis. Deus era o rei de Israel. Sabe, Deus tinha um tratamento tão especial com Israel que ele falou assim, eu vou ser teu rei. Outras nações da terra têm reis humanos, mas eu quero ser o teu rei. E daí chega então uma nação que ela se levanta e fala assim, Deus, todo mundo tem reis humanos. Nós não temos reis humanos. Nós queremos um rei humano.
E de um lado você tem Saul, que você pensaria com a tua mente humana, tem todas as razões para estar seguro, afinal de contas, a palavra de Deus fala que ele era o cara mais alto, mais bonito, mais inteligente, mais imponente, mais forte. Ele tinha todo o gabarito para ser um bom e um rei bem sucedido. E de outra, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu estava lendo esse texto e eu comecei a imaginar, Deus era um rei, mas ele era tão seguro que quando os seus próprios súditos, o povo de Israel, rejeita ele, ele fala, tudo bem. Deus é tão seguro que ele fala assim, eu sou um rei para vocês. Eu pensei que eu estava fazendo um bom trabalho aqui sendo rei para vocês. Mas o povo de Israel fala assim, não, a gente não quer você como rei, Deus. A gente quer um ser humano como rei. E Deus fala assim, tudo bem. Sabe, aquilo não afetou quem Deus era. Ele era tão seguro em quem ele era. E ele fala assim, então vamos ver aos olhos humanos quem seria o melhor rei. E fala que Saul era a pessoa que aos olhos humanos tinha todos os gabaritos para ser o melhor rei. E Saul foi ordenado, foi ungido para ser rei. Então Saul, ele é rei. E de repente Saul, que tinha tudo para ser rei, pensa, se você fosse ungido para ser rei ou rainha de Israel. Deus fala, se você é a pessoa mais alta, mais inteligente, mais bonita, mais forte, e eu, Deus, vou escolher você como primeiro rei. Deus escolheu Saul, tanto é que mais tarde Deus fala para Samuel, eu me arrependi de ter escolhido Saul como rei. Em outras palavras, no início Deus realmente escolheu Saul para ser rei. E Saul, ele está nessa incumbência de ser o primeiro rei de Israel. Se você for ler a história de Saul, existem sinais de insegurança numa pessoa que você falaria, essa pessoa é segura, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem aparência, essa pessoa tem um ministério bem sucedido ou uma carreira profissional bem sucedida. E no fundo, o que Saul era, ele não era só inseguro, mas ele era falsamente seguro. Sabe, a realidade é que a aparência ela é importante para você. Aquele jovem falou para mim, ó, eu fiquei ofendido no início, depois eu fui entendendo um pouco da perspectiva dele. Eu falei assim, realmente, tem pessoas na igreja que precisam melhorar a aparência sim. Às vezes a gente fica tão pensando só nas coisas eternas que, cara, meu irmão, você tem que cuidar da tua aparência, você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Amém? Até para trazer um pouco de glória. Pô, ninguém vai querer seguir a Jesus se o cara vai ter que ser todo esfolado que nem você. De bate-pronto você tem que começar a pensar nessa maneira. E também Deus também não quer você devendo dinheiro para ninguém, nunca tendo dinheiro, está totalmente liso. Dinheiro é importante, mas não é essencial. Uma boa aparência é importante, mas não é essencial. A única coisa essencial é Deus. E se você começa a entender como que Saul estava passando por tudo aquilo que ele estava passando, ele tinha tudo que parecia ser importante, mas ele não tinha o que era essencial. E sabe, eu estava lendo a história de Saul, eu venho lendo um pouco sobre a história de Saul, porque eu creio que para todo líder aquilo é o maior exemplo daquilo que você não deve ser. E eu tenho 6 pontos rapidinhos para falar sobre sinais de Saul. São sinais da insegurança do rei Saul. Sabe, Saul, você pode só prestar atenção, se quiser você anota, mas e depois você lê esse livro de 1 Samuel, você vai entender melhor. Mas Saul, ele tem um coração inacessível e ele tem um coração que não é ensinável. Sabe, um dos sinais da insegurança é que você não tem um coração ensinável. Melindre, fala comigo, melindre. É sinal de segurança. Você pode falar assim, mas eu sou um pouco melindroso. Sabe, todas essas características que eu vou dar de Saul, nós todos passamos por isso. Eu passo por isso, eu batalho isso. Mas o que eu estou falando é, uma coisa é você ter momentos onde você está batalhando isso, outra coisa é você ter isso como uma característica tua. Tá? E Saul tinha isso como uma característica dele. Então, mas como que uma característica começa a desenvolver? Quando você começa a ter sinais desse comportamento. Então, é necessário que você comece a lidar diretamente, rapidamente com sinais de comportamento. Então, um coração não ensinável é um coração inseguro. Um coração com ciúmes e inveja é um coração inseguro. Sabe, a realidade é que para uma pessoa insegura, a segurança do terceiro é traduzida como arrogância. Sabe o que eu estou falando? Se você é inseguro e você fica perto de alguém que é seguro, automaticamente, não estou falando que não existe casos de arrogância, mas muitas vezes você vai pensar, esse cara aqui é arrogante. Se você tem muito disso, tem que começar a prestar atenção. A palavra de Deus fala que quando Davi bateu Golias, ele derruba Golias e mata Golias, as mulheres de Israel começaram a cantar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aquilo começou a gerar então ciúmes e uma inveja dentro do coração dele, porque ele era inseguro. Agora pense em Deus.
O povo de Israel falando: Deus, nós não queremos você como nosso rei. E Deus fala: não tem problema, vamos pegar o melhor cara que você tem aí para ser rei. Que segurança que nosso Deus tem. Terceiro ponto é que o terceiro sinal de um sinal da insegurança de Saul, que você tem que prestar atenção nas nossas vidas, é a transferência de culpa. Quando ele não aniquila tudo que os amalequitas tinham, o profeta Samuel, ele vai confrontar ele fala assim: não foi minha culpa, foi o povo. Se você constantemente está transferindo culpa, é um sinal de insegurança. Mas não fui eu, mas foi ele. Não, mas não foi isso que eu fiz. Não. É um sinal de insegurança. O quarto sinal é controle. Saul era uma pessoa que, se ele não conseguia controlar algo, ele queria destruir esse algo. Tem pessoas que não conseguem ficar confortáveis com fatores cujos eles não têm controle. E tudo que eles não têm controle, eles têm que, de uma maneira inconsciente, eliminar de suas vidas. Então, tem pessoas que você não tem controle e você está pensando: eu tenho que cortar essa pessoa do meu ciclo de relacionamento. Eu tenho que isolar essa pessoa da minha família. Então Saul é uma pessoa que ele não conseguia controlar Davi, então ele passa então a querer destruir Davi. O quinto sinal de insegurança de Saul é uma instabilidade emocional e ataque de raiva. Então ele começa a ser instável emocionalmente quando ele fica perto de alguém que é tão seguro que nem Davi. Ele começa a ter surtos de raiva. Obviamente ele estava, naquele momento da sua vida, já estava endemoniado. E por final, ele tem temor dos homens, que é o que nós queremos estar falando hoje sobre essa questão da falsa humildade, temor dos homens. Ele temia o que as pessoas pensavam. Quando Samuel confronta ele: por que você não fez isso? Ele falou assim: mas eu temi o que as pessoas iriam falar, então eu não fiz isso. Então esses são alguns sinais de Saul, da insegurança de Saul, que nós temos que estar sempre prestando atenção para estar entrando no nosso coração. Eu queria que você abrisse comigo uma pessoa que é muito saudável e muito segura, que escreve lá em 2 Coríntios, que é Paulo. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos terminar com isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segundo Coríntios 12, versículo 7. Fala assim: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Uma tradução diz: para me atormentar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Você pode pensar, isso é totalmente contra a cultura. E é pró-cultura do reino de Deus. É contra se conformar com o mundo. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com o padrão deste mundo. O padrão deste mundo é o oposto do que Paulo está falando aqui. Ele não fala, o padrão do mundo não fala assim: sinta prazer nas tuas fraquezas. O padrão do mundo não diz: sinta prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O padrão do mundo diz, o padrão do mundo não diz: quando você é fraco, você é forte. Só que Paulo, ele é tão seguro em quem ele é em Jesus, e ele começa a pegar a rota da contracultura do mundo, que é a rota da cultura do reino dos céus. E se você for pensar sobre aquilo que ele está escrevendo aqui em 2 Coríntios 12, ele está falando aqui no começo de uma experiência sobrenatural que ele teve. Depois você lê do versículo 1 ao versículo 6. Ele fala sobre o momento onde ele saiu do seu próprio corpo. Ele foi levado ao terceiro céus. Ele teve um arrebatamento. Ele vê mistérios do céu. Ele vê coisas que ele não consegue descrever. Em outras palavras, ele está falando assim: eu vi umas coisas que a pessoa normal não vê. Eu tive uma experiência sobrenatural, acima da média. É isso que ele está falando. E mesmo assim, eu vejo situações ao meu redor que me lembram da minha fraqueza, do espinho da minha carne, que me mantém focado, que a graça de Deus é suficiente para mim. Pessoas vão argumentar e vão sugerir diversas coisas quanto o que é esse espinho na carne que Paulo menciona aqui
em 2 Coríntios 12. Alguns falam que é uma enfermidade que ele tinha no seu olho, que ele fala mais tarde lá em Gálatas. Alguns falam que é a questão que talvez matrimonial dele. Alguns falam sobre uma outra enfermidade. Enfim, teólogos têm diversas teorias quanto qual é esse espinho na carne de Paulo. Mas a realidade é que Paulo teve um espinho na carne e ele rogou 3 vezes para Deus: Deus, tira isso de mim. Deus, tira isso de mim. Deus, de mim. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça é suficiente. Sabe, tem certas coisas na tua vida, eu não estou querendo falar que você não tem que melhorar, porque nós todos temos que melhorar e nós todos temos que estar progredindo. Mas tem certas coisas na tua vida que você está olhando para aquilo que é uma fraqueza, e aquela fraqueza que você está tentando melhorar talvez há anos, ela não se torna uma fraqueza que é remediável, e você talvez você fala assim: isso aqui é um espinho na minha carne, eu não sei como lidar com isso. Eu não estou falando de pecados, estou falando de fraquezas. Pecados você tem que lidar. Estou falando de fraquezas. E talvez as fraquezas são situações que trazem para você insegurança. Se pecados passados trazem para você insegurança, você tem que começar a se arrepender, pedir perdão e liberar perdão para você mesmo. Agora, quanto a fraquezas que não são pecados, muitas vezes a única coisa que você tem que começar a entender é você abraçar isso. E fazer aquilo que Paulo faz aqui nesse trecho de 2 Coríntios 12, versículo 7. E tem 3 pontos que eu queria falar sobre como vencer a insegurança, e eu vou terminar com isso. Sabe, Paulo, ele corre para Deus. O primeiro ponto é correr para Deus. Sabe, Paulo não corre para sua conta bancária, Paulo não corre para sua carreira profissional e ver como que eu vou compensar essa fraqueza e ser mais bem sucedido financeiramente. Paulo não corre para academia ou para shopping para comprar roupa e tentar montar uma aparência ou trocar o carro dele. Paulo, ele corre para Deus. Eu não estou falando que é errado você correr para fazer dinheiro ou você se melhorar, eu não estou falando nada disso. Mas a primeira coisa que Paulo faz é correr para Deus. Sabe, diante da tua insegurança, diante da tua fraqueza, a direção que você está correndo é onde está a tua segurança. Se a primeira coisa que você faz, você corre para pensar: como que eu vou fazer mais dinheiro? Tua segurança está no dinheiro. Se a primeira coisa que você pensa é: como que eu vou cobrir isso para ninguém ver a minha fraqueza? A tua segurança está na tua aparência. É a primeira coisa que Paulo faz, ele corre para Deus. Ele fala: eu roguei 3 vezes. Deus, tira isso de mim. Deus, tira isso de mim. Deus, tira isso de mim. E Deus fala assim: a minha graça é suficiente. O que nos leva para o segundo ponto, que é: abrace a tua fraqueza. Ele chegou num ponto que ele teve que entender: isso aqui é a minha fraqueza, sabe? Muitas pessoas passam e gastam tanta energia cobrindo a sua fraqueza, quando você deveria abraçar a tua fraqueza. Deus pode te usar mesmo com a tua fraqueza. Eu, novamente, não estou falando de pecado, estou falando de fraqueza. Você pode estar limpo de pecado e ainda ter uma fraqueza que é propensa ao pecado. Faz sentido o que eu estou falando? Você pode estar sem nenhum pecado na tua vida na área de moralidade sexual, mas é uma fraqueza tua que você tem que estar sempre vigiando. E por isso você pode ter que estar correndo para Deus e falando assim: Deus, eu assumo, eu sou fraco nessa área sexual. É uma fraqueza minha eu me controlar na imoralidade sexual. Eu preciso entender que eu tenho que assumir isso. Porque, quantos de vocês lembram que semana passada nós falamos sobre medo, e a maneira como você liberta do medo é: você vai conhecer a verdade vai te libertar. Você confessa a verdade é que isso aí é uma fraqueza. Ali começa a tua libertação. E por final, Paulo fala sobre ter fé na graça de Deus. Ele fala: e por isso eu sei que quando eu estou fraco, eu sou forte. Eu sei que a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe o que eu creio? Eu creio que muitas pessoas não estão experimentando o sobrenatural de Deus porque você não oferece tua fraqueza para Deus aperfeiçoar a graça dele sobre ela. Você está passando a tua vida inteira escondendo tua fraqueza. Eu falo para você que as reuniões que eu fui mais usado por Deus no sobrenatural foram as reuniões que eu estava assim: Deus, estou morrendo de medo, que nada vai acontecer, eu estou fraco, eu preciso do Senhor, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu vou dar um passo, mas por favor, não me deixe cair. E foi a maneira que eu vi mais da manifestação da perfeita graça de Deus. Sabe, eu creio que tem certas áreas na tua vida, eu estou falando sobre a área onde eu estou atuando, mas você pode levar esse exemplo que eu acabei de dar para a tua área de atuação. Eu creio que quando você começa a falar assim: Deus, eu vou correr para ti. Deus, eu vou entender que isso aqui é uma área da minha fraqueza. E Deus, eu vou confiar no que a tua palavra diz, que a tua graça
se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, você quer ter uma graça perfeita de Deus se manifestando na tua vida? Quantos querem? Ofereça para Ele tua fraqueza. Se você está contente com uma graça que não é perfeita, cubra a tua fraqueza e fala para Deus, tá tudo bem, não tem fraqueza. Agora, se você realmente quer experimentar a graça perfeita de Deus, sabe, eu fico imaginando a fraqueza de Paulo e ele fala sobre um espinho na carne. E a imagem que eu tenho no meu na minha mente é como se tivesse um espinho no lado de Paulo. E quando Paulo, ele está falando sobre isso, da graça de Deus ser aperfeiçoar a fraqueza dele, é como se ele abrisse e mostrasse, Deus, aqui está a minha ferida. Aqui está a minha ferida. Eu lembro quando eu era criança e quando eu corria, eu caía no quintal, ou caía em algum lugar e eu me ralava todo. Eu sabia que, especialmente a minha tia mais velha, ela tinha esse negócio pro metiolate, ela tinha um caso de amor com metiolate. E ela queria atacar metiolate em tudo. E eu lembro que quando uma vez eu estava na casa de uma outra tia, ela estava lá também. Eu caí e ela já falou, pega o metiolate! Meu Deus, não, metiolate não! Porque metiolate arde, mercúrio não. Eu sabia disso. E ela falou assim, não, mas metiolate cura mais rápido. Metiolate cura mais rápido. Então, eu lembro quantas vezes eu caía, eu escondia minhas feridas porque eu não queria passar por metiolate. E eu sei que é um exemplo tão bobo, mas o Senhor, sabe, às vezes a gente faz isso com as nossas vidas. A gente tem nossas fraquezas, a gente fala assim, Deus, eu não quero expor. E Deus fala assim, ó, se você puder só tira aí a roupa, a manga, arregaça a manga para eu ver onde que você machucou. Arregaça a calça para eu ver onde você ralou teu joelho. A gente fala, não tem nada de errado aqui, não tem nada de errado. E Paulo, ele entendeu o segredo. Você quer ir mais longe? Você vai mais longe quando a graça de Deus é perfeita na tua vida. Como que a graça de Deus vai ser perfeita na tua vida? Quando você corre para Deus e fala, Deus, eu me machuquei. Deus, eu estou fraco. Aqui está minha fraqueza. Ele fala assim, aí é um heliporto onde a minha graça pode aterrissar.